Vamos lá, tá? Entrevistas, pós-jogo, sem muita enrolação aqui. Eu sou Gabriel Amaral. Se você gostar aqui do canal, gostar desse vídeo, se inscreve aqui, dá aquela moral também passando aqui embaixo para deixar o seu like se você estiver gostando do vídeo, beleza? Vamos ver Lima, vamos ver Martinelli e vamos ver Mano Menezes, com quem a gente começa. Boa noite a todos, boa noite, Mano. Cícero Melo, da ESPN, dos canais de... apesar do domínio da fisiatria, enfim, da comissão técnica de que é um jogo do Fluminense cai muito. Tivemos um início difícil, sem dúvida nenhuma, tivemos um início difícil. Não conseguimos sair jogando, porque o Flamengo pressionou bem, mas nós também tivemos os nossos erros, óbvio, né? E aí isso tirou um pouco da tranquilidade da equipe. Quando você não consegue achar soluções como a gente não achou, você entrega com muita facilidade a bola para o adversário. E isso causou aí um rendimento ruim da equipe no primeiro momento do jogo, tá? Deixando claro aqui, né, do que o Mano tá falando. A estratégia, segundo ele, é a mesma utilizada no primeiro e no segundo tempo. Aonde que vai estar a diferença? Na quantidade de erros na saída de bola e no John Ares. Mas hoje se defendeu bem. Mesmo tendo sido atacada ou rondando a nossa área com volume de jogo como o Flamengo teve, a nossa equipe raramente, nesses momentos aí, teve mal posicionado. Vou concordar com o Mano Menezes. Dela de ter suportado isso se deve a esse bom rendimento em termos defensivos. Acho que voltamos muito bem depois do intervalo. Voltamos muito bem porque melhoramos como equipe também. E a entrada de Arias acrescenta para o Fluminense aquilo que todo mundo está vendo na temporada. E ele ficou fora no primeiro tempo, que a gente acha ele imprescindível. Se você acha que um jogador é tão importante, ele joga 2 jogos num curto espaço de tempo, como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou, você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo para o resto da temporada? A gente não podia correr, né? A tendência também que ele, no primeiro tempo, quando os outros estavam zerados fisicamente, era ele sentir mais esse desgaste que ele vinha trazendo. Essa leitura é interessante também, né? Quando ele entrou, os outros já tinham 45 minutos jogados, então minimiza um pouco esse desgaste físico. A gente não falou com ninguém, só falou com ele, porque eu acho que essa hora é a conversa que a gente tem que ter, tá? Estrategicamente também achei que para nós era importante ter, na hora que o Flamengo provavelmente colocasse seus jogadores de hierarquia. Tá falando dos titulares, né, que estariam de fora. Nós tivéssemos também jogadores de hierarquia para pôr. Porque o jogo se decide muito nessas coisas do respeito que você tem, né, na qualidade e na trajetória dos jogadores que entram em jogos grandes como esse. Então conversei com ele, achamos melhor deixar para a segunda parte e foi isso que a gente fez. Assim, é uma tática arriscada. Podia ter acabado o primeiro tempo 2-0 Flamengo, né? Não sei, o Fluminense foi bem e tal, mas enfim, o jogo acontece e pode acabar. Teve uma bola na trave do Alcaraz, podia ter mudado tudo. E aí você colocar o John Ares, ele vai acabar tendo que correr mais. Deu certo, né? Deu certo, né? Deu. Então tá certo. Mano, boa noite. Time grande. E às vezes pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições, exatamente por causa dessa rivalidade, da história dos confrontos, é o clássico, né? Mas eu não posso falar para trás. Vou falar dos 3 que jogamos. Perdemos o primeiro com um gol de mão. Todo mundo sabe que foi um gol de mão que mudou a história do jogo. Do Verratti contra o Vasco. Apesar do Fluminense não ter jogado tão bem nesse dia, né? Mas, de fato. Perdemos o segundo com um gol aos 50, né? Foi um jogo jogado igual. Eu acho que exatamente está aí a experiência de um técnico, de saber interpretar isso que aconteceu mesmo na hora da derrota, não destruir coisas que são fáceis de destruir nessa hora, pela paixão, porque aí você perde, ninguém serve.
A gente falou que, inclusive, aqui no Raiz Tricolor, o Fluminense não joga mal contra o Botafogo. O Felipe Melo entrega um gol. É isso que acontece. E aí você começa a tirar e trocar muita gente, aí você não consegue retomar. Mas teve muito jogador criticado naquele dia. Acho que o Martinelli foi bem criticado também. Então, o que a gente fez hoje se deveu à nossa entrega, se deveu à nossa resistência nos momentos em que o Flamengo foi melhor. E é assim que é. Num jogo desse, o adversário tem os seus momentos, mas você também tem os teus. E a gente soube e foi feliz, aproveitou os nossos. Fizemos 2 gols muito bem feitos, muito, muito bem trabalhados, em cima de uma característica que o jogo ia propor para a gente sempre. Quando estivesse 0-0, quando estivéssemos vencendo, se estivéssemos, que é um espaço maior para a gente atacar nas costas da defesa do adversário, que é um adversário que te pressiona, que joga. O Flamengo marca alto, sobe linha e ia ter espaço nas costas, algo que a gente não estava fazendo tanto, né? Nas nossas costas não tinha tanto espaço. Por isso que fez algum sentido o Manuel. Porque o Manuel não tinha que correr muito tempo para trás, né? Porque o Fluminense já estava ali mais posicionado, justamente mais atrás, né? Eu chego a falar disso um pouco na análise pocket. Linha alta, então você tem que tentar aproveitar isso. Trabalhamos muito para tentar aproveitar isso. Primeiro tempo, raramente conseguimos. O Mano Menezes reclamou, ele vai falar, ó. Erramos um pouco demais na transição. Erramos um pouco demais na transição. Quem estava errando muito na transição? Marquinhos, Bernal, os dois principalmente. Marquinhos e Bernal. Eram os dois que mais estavam prejudicando a transição do Fluminense. O Bernal não tinha um substituto claro, né? E evoluiu depois no jogo. O Marquinhos é da água pro vinho na entrada do Ares, né? Quando acertamos a transição com passe de pé em pé, com jogadas de qualidade, a gente fez 1-0 e logo depois fez 2-0. E teve mais 2 oportunidades para chegar lá com qualidade. Eu acho que isso que fez a diferença. A gente está muito contente por isso. Boa noite, mano. Eduardo Alves, do portal BTB Qual é essa Esportes. pergunta? Num jogo grande como esse, tem muito a ser dito, mas eu acho que não tem como falar que os dois personagens não sejam os autores. Ele vai perguntar sobre o Ares e o Lima, e é boa a resposta do Mano sobre o Lima. Né? Sobre o Ares ele nem responde. É desnecessário, porque ele é uma unanimidade. Sobre o John Ares ele tá falando. Parecido. Então, prefiro falar um pouco mais de Lima, que é um profissional que trabalha todos os dias do mesmo jeito. Não tem treino ruim, não tem dia ruim. Está sempre aí se dedicando. Faz a função por dentro, faz a função na beirada. Né? Aqui se estabeleceu, eu ouço e leio de vez em quando, que Lima jogar como extremo é defensivo. Lima jogar como extremo é uma composição melhor de meio campo. Nosso time fica mais próximo, nosso time tem uma entrada do jogador da beirada para dentro, que se junta com o Ganso e ajuda muito a equipe. Ganso precisa da proximidade desse jogador às vezes. Né? Ganso não é um jogador que transpõe o adversário, Ganso não é um jogador que carrega a bola para transportar a bola. Então ele precisa de passe seguro e Lima, ao sair de lá da beirada e criar uma dúvida para o adversário, para receber a bola entre as linhas, ajuda muito para que a gente possa qualificar o jogo. Né? O que ele está querendo dizer? Ganso não pega a bola e arrasta a bola. O Ganso domina e ele já tem que perceber onde está o cara para poder tocar. E o Lima é um cara que se movimenta o suficiente para não ficar lá na ponta de braço cruzado esperando um passe para ele. O Lima se aproxima e dá essa opção para Ganso. Se o Ganso tem essa opção, o adversário já tá desesperado porque o Ganso vai achar o cara onde o cara estiver disponível. E aí Lima tem essa composição maior de meio de campo. É isso que ele tá destacando quando o Lima joga de ponta, né? E nos brinda de vez em quando com um gol importante, como tem feito aí nos últimos jogos desde que eu cheguei, e faz aí há bastante tempo, né? Fez contra mim também, um dia joguei e fez 2 num jogo só. Então, assim, esses jogadores são os jogadores que valem muito para um grupo, para um elenco, porque a utilidade deles é bastante grande para a equipe. Todos adoram ele, exatamente porque sempre que nós precisamos ele está aí para nos ajudar. Lima já tem 13 gols pelo Fluminense, tá? Durma com essa informação aí. Vamos ver qual era a outra pergunta. Mano, eu queria te perguntar hoje também sobre sobre defesa e o fato de não ter o Thiago Silva na defesa. Tô pulando as perguntas só pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Essa melhora da defesa também sem o melhor jogador da defesa. Essa resposta eu lembro até do Mano Menezes na hora, né? Eu lembro da hora da coletiva do Mano Menezes. É muito bom o fato de que o Mano Menezes deixa bem claro de que, olha só, o Thiago Silva chega e sobe o nível de uma defesa que já estava começando a se organizar.
a ponto de subir o nível e tirar o Thiago Silva depois, o nível não se manter, mas, enfim. Vou dar um número já, inclusive, que vai corroborar um pouco com o que o Mano Menezes já falou. Obrigado. Bom, quando nós abordamos a questão de Thiago Silva, eu sempre fiz questão de deixar claro que Thiago Silva é um jogador muito acima da média e não tem discussão sobre isso, nem nada. Mas eu disse que a equipe já se defendia diferente. E Thiago também estava tendo esse bom desempenho, porque a equipe já estava melhor posicionada defensivamente. Defensiva para um jeito de jogar melhor, tá? Esses jogadores todos, eles na Europa, falo aí de Thiago, não estão acostumados a correr atrás de atacante. Quando eu fui dirigir Thiago na seleção brasileira, ele jogava no Milan. E quando estávamos conversando sobre maneira de jogar, sobre desempenho, ele disse assim: professor, lá eu jogo muito protegido. Quando você está melhor protegido e tem a qualidade que eles têm, naturalmente você cresce. Né? Manuel esteve bem, Thiago já estamos falando. Zagueiro bom é zagueiro protegido. Thiago Santos há bastante tempo, né? Ignácio vai estar aí em campo logo. Então, o sistema, para quem defende, é melhor que ele esteja melhor posicionado. Porque correr atrás de atacante para zagueiro é uma tristeza. O sujeito é mais rápido, o sujeito é mais qualificado tecnicamente, né? Tem todas as vantagens a favor dele, está de frente para o gol. Né? Se você tiver que correr atrás de atacante, você vai ter mais dificuldade. Se toda hora você tiver que fazer cobertura lateral, você cansa muito, né? E depois você não está posicionado. Então, acho que o grande mérito da equipe está já num posicionamento de time melhor, com suas linhas mais próximas. Então, isso ajuda muito. Só para vocês terem noção, tá? O Fluminense chegou à segunda vitória sem o Thiago Silva, nas 2 vitórias não tomou gol. Quando o Mano Menezes assumiu o time, o Brasileirão tinha sido disputado 13 rodadas, né? Eram 11 com o Fernando Diniz e 2 com o Marcão. Tinha levado gols em todos os jogos. E naquele momento, a defesa do Fluminense, nas 13 rodadas, tinha levado 21 gols em 13 jogos, ok? Era a segunda pior defesa do campeonato. Só a defesa do Vasco era pior. Lembrando, teve alguns jogos que, né, foram realizados depois, jogos atrasados, mas todo mundo nos 13 primeiros jogos, o Fluminense tinha 21 gols sofridos, o Vasco tinha 25 e empatado tinha o Criciúma também com 21. Pra vocês terem noção, tá isso na rodada 13 quando o Mano Menezes assume. O Mano Menezes já disputou 17 jogos pelo Fluminense, né? Na verdade 16 porque tem um jogo atrasado. Na rodada 30, que é essa rodada agora, a defesa do Fluminense neste momento do Campeonato Brasileiro é a 4ª melhor defesa. É isso? 1, 2, 3, 4, 5ª melhor defesa do campeonato. Somente Cruzeiro tem 29 gols sofridos, Internacional tem 26 gols sofridos, Palmeiras tem 20, Botafogo tem 25. E aí depois já vem Fluminense e Fortaleza com 30 gols sofridos. Sabe o que isso significa? Que o Fluminense saiu com o Mano Menezes quase o mesmo número de partidas. Aliás, o Mano Menezes jogando 3 partidas a mais, o Fluminense tomou 9 gols. Em 16 jogos, o Fluminense tomou 9. Antes do Mano Menezes, em 13, o Fluminense tinha tomado 21. Você pode chamar o Mano Menezes de retranqueiro, você pode criticar, não pode dizer que não funcionou. Não dá pra botar só na conta do Thiago Silva quando, sem o Thiago Silva agora, a gente tem 2 jogos sem sofrer gol. Sabe quantos a gente tinha antes do Mano Menezes chegar? Nenhum. Então, quase mais... Aquele dia contra o Botafogo, quase encerramos o segundo tempo também sem tomar. Tomamos por um detalhezinho. Felipe Melo, detalhezinho. Né? Então, eu acho que as coisas vão entrando nos eixos. Eu acho que o mais importante é a gente acreditar em trabalho de equipe. Senão sempre nós vamos reclamar de uma ausência. Quantas ausências tivemos hoje? Vamos contando aí, né? A equipe passou por isso. E ainda estivemos sem uma das referências da equipe que saiu do grupo, que é André. Faz muita falta, obviamente que faz falta
porque era uma das referências da equipe. Então, estamos passando por isso já, transformando a equipe numa outra equipe. E resultados como esse de hoje, vitórias em jogos grandes, dão confiança. E a confiança é um dos pilares fundamentais para a evolução. Já vou botar o John Arias aqui, mas primeiro eu vou ouvir esse trechinho aqui do Felipe Luiz, que é interessante. Dar um zoom aqui um pouquinho maior para não pegar os lances ali, né? Deixa eu pegar aqui a imagem do Felipe Luiz só. Porque é a visão de lá do jogo. E olha como é interessante. É desafiador, mas para se pressionar é fundamental. E O que ele tá falando que é desafiador é a forma de jogo do Flamengo. O Flamengo jogou com a linha bem alta. eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de linha, sincronia de linha. E sabia que não ia ser fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a tração para jogar na longa. Puxa o time do Flamengo pra frente, sobe a última linha, lançamento, bola longa, e aí o Ganso, o Manuel lança, o Ganso dá uma desviadinha, o Cauã Elias tá cara a cara com o goleiro, praticamente. No primeiro tempo a gente controlou bem esse risco, né? No segundo tempo eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas, né? Mas Reparem o Ayrton Lucas no segundo gol do Flamengo e vocês vão dar uma risadinha sobre o que é essa falha na cobertura. No segundo gol do Fluminense, né? Reparem o Ayrton Lucas, o cara tenta dar o bote, volta trotando e o Arias faz o gol sozinho. é normal, sabe, como eu falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse, sabe, chances de gol. E o time está criando. Quando você não consegue ser determinante nas áreas, nas duas, isso pesa, né? E hoje o Fluminense foi determinante nas áreas, nós não. E só nos resta trabalhar para tentar melhorar esse lado mais. Repito o que você falou. Essa linha alta durante a temporada, eles sabem fazer. Eles, no caso, são jogadores do Flamengo. Aí, reconheceu, de fato, a dificuldade que teria jogando contra um time que soube explorar os problemas do Flamengo. Agora vamos de Ganso e John Arias na saída de campo, e aí é muito interessante as revelações que o John Arias faz e o lobby que o Ganso tá fazendo pro Arias ficar, olha só. Parabéns. E o segundo, que eu não poderia ter perdido o pênalti, né? Que já nos dava uma vantagem ali para sair pro intervalo já na vantagem do placar. E lógico, no segundo tempo, acho que toda a equipe fez um belo segundo tempo, por isso a gente mereceu a vitória. Não, queria também que você falasse um pouquinho do seu companheiro também, que voltou com a seleção colombiana, já voltou fazendo gol mais uma vez e não é diferente, né? Já aconteceu isso no ano passado. Não é surpresa, né? Até brinquei com ele, falou, pô, você tá cansado, não quer começar o jogo? Mas ele é um craque, é uma pessoa muito especial, né? Eu tenho um carinho enorme por ele. Espero que ele fique muito tempo com a gente. O sorrisinho do John Arias nesse pause aí é muito bom, né? Do tipo, não vou ficar não, irmão. Tamo junto aí, mas não vou ficar não. E que ele possa nos ajudar fazendo gols, assistências e jogando muito bem, porque ele combina muito com essa camisa. E aí, vai ficar, ó? Pediu pra ficar, hein? Pediu pra ficar. Meu Deus, constrangedor. Não. Como o Ganso falou, faço das palavras dele as minhas. Eu acho que a gente fez um grande jogo. Inclusive no primeiro tempo, o jogo como hoje mostra a postura que a gente vai ter até o fim, que a gente vai brigar até o fim por esse grande objetivo que a gente tem. Então eu acho que hoje está todo mundo de parabéns, porque não era fácil, a atmosfera era difícil, era um jogo extremamente complicado, e mais ainda o primeiro jogo depois da pausa, da data FIFA. Então eu acho que hoje sai todo mundo contente por essa importante vitória, mas sabendo que temos na terça outra decisão, como são todas daqui para frente para nós. Detalhe, o Pedro John Henrique Arias... Carvalho da Band News. Caramba, dei play aqui na coletiva. Detalhe, numa outra entrevista, nessa daqui, ó, ele chega a falar sobre o caminho maluco que ele teve que fazer pra estar nesse jogo, olha só. Ano passado, em outubro do ano passado, você jogou pela seleção colombiana contra o Equador. 2 dias depois estava em campo pelo Fluminense e fez um dos gols do empate contra o Corinthians aqui no Maracanã. Sim. Na verdade, foi uma rotina bastante gastante para mim. Eu cheguei hoje, eu acho que ao redor das 2, 3 da manhã, dormi pouco. O maluco chegou 2 da manhã e 6 da tarde ele já estava no Maracanã. Pouco, na verdade, estou cansado. Mas, cara, eu, como falei lá atrás,
eu sempre vou fazer de tudo o que estivesse na minha alcance por essa camisa que tem me dado muito. Eu acho que tenho muito para corresponder. Então, sempre que eu tivesse saúde, graças a Deus que tenho saúde, eu vou estar pronto para jogar. Agora só Tá aí, né? Assim, por mais que a gente faça a brincadeira aqui do não vai ficar, o maluco se dedica. E ainda falam, tipo assim, ah, não, mas ele... Não, o John Arias tá se poupando porque quer ir pra Europa. Pelo amor de Deus, né, gente? vou fechar, Ganso. Esse foi seu primeiro pênalti perdido pelo Fluminense, né? O segundo, né? Contra o Grêmio teve pela Libertadores. O repórter acabou falando errado. Na verdade, é o quarto pênalti perdido pelo Ganso. Só que um não valeu, né? Porque mandou voltar. Então, efetivamente, é o terceiro pênalti perdido pelo Ganso. Só que os outros dois foram em cobranças de pênalti, né? Esse é o primeiro com bola rolando. O outro foi contra o Cruzeiro em 2019, ele perde na Copa do Brasil e perde na Libertadores contra o Grêmio. Na Libertadores. Então, assim, passou A cara do Ganso, lembrando, perdi os dois últimos, né? aquela sensação estranha naquele momento, né? E aí, mas pelo brasileiro foi o primeiro. Passou uma sensação estranha pelo momento, mas aí você conseguiu reverter isso nos 15 minutos iniciais do segundo tempo. A gente já não é mais garoto, né? A gente acaba passando por isso, a gente sabe que o futebol tem dessas coisas. Aconteceu e a gente teve, né, personalidade para continuar o jogo e poder ajudar o Fluminense a sair vencedor hoje. Esse daí, encerrando com essa fala aí do Ganso, é o crucial pra mim. O Ganso acabou me dar um ótimo motivo pra toda vez que eu for analisar essa questão desse pênalti que aconteceu. O Ganso tem a capacidade de perder um pênalti desse, voltar e detonar o segundo tempo. O Cauã Elias não teria daquela forma. Ele pode ter, pode vir a ter e pode acontecer com todo mundo sabendo que o Cauã Elias é o batedor de pênalti. Se o Cauã Elias pega aquela bola pra bater no final do primeiro tempo e ele perde o pênalti, acabou. A gente não teria centroavante no segundo tempo, porque é um moleque. O Ganso tem capacidade pra isso. Beleza? Obviamente deve ter coisa também muito interessante, mas fiz um recorte aqui de coisas interessantes, entrevistas interessantes que aconteceram após o jogo. Tamo junto, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!